Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente vai configurar as políticas de crédito, definir as políticas de crédito da empresa aqui dentro do sistema Pagtos. Tá, eu vou acessar o menu aqui do perfil, vou em minha conta, né? Vou digitar senha gerente. Vou aqui na aba políticas de aprovação de crédito dos clientes. Tá? Ela vem por default desativada, para a gente poder preencher os campos, a gente tem que ativar ela. Tá? E aqui eu vou começar a definir o preenchimento desses campos. Né? O primeiro campo aqui é o de score. Toda vez que a gente faz uma consulta de análise de crédito, de sugestão de limite para o cliente, ele vai na base de dados do SPC Boa Vista, do SCPC Boa Vista, e traz o score daquele CPF. Tá? Esse score ele vai de 1 a 1000. Quanto mais perto de 1, mais probabilidade, né, de inadimplência você vai ter. Mais perto de 1000, né, menos inadimplência você vai ter. Então aqui a gente tem uma regrinha, né, dos valores, né, que a gente retorna para você decidir qual que é o perfil, né, o score que você quer para os seus clientes. Então um cliente perfil A ele vai de 718 a 1000, ele tem em média uma inadimplência de 4%. Mesmo sendo A, quanto mais perto de 1000, menor a inadimplência, que é em média desse valor. Né? Um cliente B, né, que vai de 619 a 717, ele tem em média 9%. Um cliente C, que vai de 526 a 618, ele tem em média 19%. E D e E são médias maiores. Olha, essa média aqui está errada. Essa média aqui é de 50%. Foi um erro nosso aqui, depois a gente vai corrigir. Tá? Mas para você entender, eu não aconselho, em hipótese alguma, salvo algumas exceções. Por exemplo, o cliente vai te dar 90% de entrada, 80% de entrada, e talvez, ou seja, sei lá, parente seu, alguém que você confia, ou está te dando um carro em garantia, alguma coisa assim que, né, você minimize esse risco, tá, para você vender nesse score aqui. Senão, te aconselho, tá, de C ou B para cima. Tá bom? Então você vai definir aqui. Então suponhamos que a gente quer só cliente C. Então o mínimo é 526. Tá? Abaixo disso o cliente não vai ser aprovado. Acima disso, sim. Qual que é a validade dessa aprovação que eu quero colocar para o cliente? Né? O sistema nosso ele trabalha com dois limites. Um limite que eu defino, tá, manualmente. Né? Eu posso botar, a gente fala como se fosse um limite extra. Por exemplo, se o sistema retornou uma sugestão de limite de R$200, mas eu preciso fazer uma venda de 300, não tem problema, eu posso ir lá e acrescentar no limite extra mais R$100, aí ele vai ter no total R$300. Tá? Então, esse aqui a gente vai configurar a validade dos dias que esse limite automático vai ter. Né? Então, vamos configurar aqui que esse limite vai ter validade de 180 dias. Tá? O limite máximo sugerido para o cliente com perfil A. Tá? Então, eu defino aqui praticamente quanto de limite eu daria para o meu melhor cliente. Tá? Então, vamos dizer aqui que eu vou dar R$500 de limite para o meu melhor cliente. R$1.000, R$2.000, você define, conforme a sua empresa, as regras da sua empresa. Tá? Então, todo cliente que tiver perfil A, ou que seja de 718 a 1000, ele vai receber um limite de R$500. Abaixo disso, ele vai pegar o valor do score e fazer uma regrinha de 3. Tá? Então, se for abaixo do perfil A, então provavelmente, por exemplo, se for R$500, ele vai 500 pontos de score, ele vai fazer uma regrinha de 3, o limite aprovado vai ser de 250. Mesmo esse limite aprovado, se ele for um pouco pequeno, você tem a opção, tá, de depois vir aqui ou aumentar esse limite e já atualiza na hora para todos os clientes, tá? Isso é dinâmico. Ou você pode ir lá e adicionar um limite manual para ele, um limite extra. Tá? Então você vai definir dessa forma. Com esses 3 campos preenchidos aqui, a gente já consegue fazer a sugestão automática lá de limite funcionar no cadastro do cliente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Vou dar só uma passada aqui agora nessas outras opções para você entender como é que funciona. Bloquear as vendas a clientes com atraso a quantos dias? Isso aqui é uma opção porque às vezes a gente está vendendo, a gente nem se dá conta que um cliente está devendo para a gente. Né? Então, são muitos clientes, ele vai lá, compra, tem o cadastro, e tenho. Mas a gente esquece talvez de verificar se ele está devendo ou não. Então, esse aqui vai bloquear
no momento da venda, por exemplo, um cliente que esteja em atraso há um dia. Então, ou seja, está atrasado, eu não consigo vender mais para ele tem que pagar aquela conta. Ou, se eu sou mais flexível, eu posso botar 30 dias. Eu só vendo se o cliente não tiver nenhuma conta atrasada há mais de 30 dias. Mas se ele deve há 10 dias, falou que vai pagar semana que vem, eu quero liberar, não tem problema. Aí você configura aqui. Tá? Você pode adicionar uma consulta SPC Brasil e Serasa na aprovação. Tá? A gente aqui utiliza a base de dados do SCPC Boa Vista, então ele retorna o score para a gente. Se tiver uma negativação já no SPC Boa Vista, ele já vai jogar o score para baixo, isso é automático. Só que a base de dados do SPC Brasil e do SCPC Boa Vista ela é diferente. Então pode ser que o cliente esteja negativado no SPC Brasil ou no Serasa e não esteja negativado no SCPC Boa Vista. Então se você adicionar aqui, tá, ele vai verificar também na base de dados do SPC Boa Vista, no SCPC Brasil, desculpa, e Serasa, e vai somar junto com a consulta do SPC Boa Vista, praticamente você fecha esse cliente. Então, mesmo que ele retorne um score alto aqui, mas ele tem restrição aqui, vai diminuir muito o score desse cliente aqui, provavelmente ele não vai ser aprovado. Tá? Outra opção, não permitir venda sem entrada para um cliente novo. Né? O que o sistema entende como cliente novo? Aquele cliente que nunca fez uma compra na sua empresa. Não tem problema se ele está cadastrado já há 2 anos no sistema, mas se ele nunca fez uma compra de você, ele é um cliente novo. Então, por questão de segurança, né, eu posso definir aqui que para cliente novo, só com a entrada de 40%. Ou seja, você já diminui o risco. Caso esse cliente não te pague, por exemplo, pelo menos 40% você já recebeu à vista ali na entrada. Tá? Você pode definir essa opção ou pode retirar, não tem problema, você que sabe. Considerar a renda cadastrada na ficha do cliente para sugestão de limite. Então, o que acontece? Se eu vier aqui e definir um valor muito alto, por exemplo, eu quero botar para um cliente A um limite de 5 mil. Mas esse cliente aqui ele tem um salário de R$1.000 só. Então, não faz sentido eu aprovar um limite de 5 mil para uma renda, se o cliente tem uma renda muito abaixo, muito menor. Né? Então, o máximo, a gente marcando essa opção aqui, o limite máximo aprovado para o cliente vai ser em torno de 25% a 30% da renda dele mensal. Tá? Isso aí é meio padrão, né? Banco utiliza, várias empresas utilizam isso, então você pode ativar essa opção também. Eu posso pedir uma senha gerente para cadastrar um limite manual, um limite extra. Se o sistema me retornou um limite para determinado cliente de R$200, mas ele quer fazer uma compra de 500, se você quiser arriscar, não tem problema. Né? Você pode, já tem 200 que foi gerado pelo sistema, você pode adicionar mais 300, seu critério, tá, a título de limite extra. E somando os 2 limites, ele vai dar 500 que você precisa vender à vida. Só que, para não ficar livre na mão dos funcionários, você pode marcar essa opção aqui e pedir que só pode cadastrar se digitar senha gerente. Ou seja, o funcionário tem que te chamar para você aprovar o cadastro desse limite extra. Bom, pessoal, essas são as configurações. Tá? A gente vai agora salvar essas configurações, eu vou cadastrar um cliente aqui, a gente vai realizar uma venda para vocês verem como funciona. Tá? Eu peguei aqui um CPF fictício que eu gerei na internet. O CPF, ele não é de uma pessoa real, tá? Ele foi gerado aleatoriamente para efeito de teste mesmo. Então, eu venho aqui em clientes, novo cliente. Digito o CPF dele, 18862. Digito o nome dele aqui, por exemplo, cliente, teste, Policred. Tá? Digito uma data de nascimento qualquer, sexo masculino. Eu estou preenchendo aqui só os dados obrigatórios, tá, pessoal? Depois, para vocês verem os outros campos, o que funciona, tem um vídeo específico para isso. O CEP aqui eu vou botar um de São Paulo, que já aparece automático. Olha só, já preenche todos os campos para a gente. Número 10. Telefone celular. Se eu quiser validar esse celular, um cliente novo está fazendo um cadastro para mim, ele passa um telefone celular. Como é que eu sei que esse telefone é verdadeiro ou não? Então, eu posso enviar um token por SMS para ele, ele recebe instantaneamente e ele te fala o token, você valida aqui. Tá? É só clicar nesse botão. Se ele não te passar o token, ou te passar o token errado, ou se ele não recebeu o token, provavelmente, salvo raras exceções que pode estar a rede fora, né?
Essas operadoras às vezes deixam a gente na mão, mas se tiver tudo ok, ele vai receber um token e vai te passar o telefone. Então você vai ter certeza que o telefone que ele te falou é dele mesmo, está na mão dele, né? Bom, o salário líquido eu vou ter que preencher aqui, porque eu acho que eu marquei aquela opção lá. O salário dele, vamos dizer aqui que seja R$2.000, tá? O e-mail não é obrigatório preencher, não vou preencher agora, apesar que é muito importante para as ações de cobrança, tá? Então eu vou clicar aqui agora em gerar um limite automático, tá? Então está processando a consulta. Tá, esse cliente foi aprovado, tá? Foi estipulado um valor de R$600 para ele, tá? Por quê? Porque o score dele retornou 717. Como o mínimo era 526 que a gente configurou, ele deu o limite aprovado e fez o cálculo, tá? Do referente aos valores que a gente colocou lá na configuração, tá? Essa aprovação é válida até 29/9, tá? A gente colocou, se não me engano, 6 meses, né? Então, ok. Esse valor foi implantado aqui. Se eu quiser definir um valor extra a mais para ele, digamos que ele queira fazer uma compra a prazo de R$700, tá? Eu posso vir aqui, digitar sem gerente, porque eu configurei lá nas políticas de crédito para pedir uma sem gerente. E eu vou definir os valores aqui. Pode mais R$100 para ele. Confirmo. Tá, ele adiciona R$100 aqui. O limite total dele vai ser R$700. Número de parcelas máximo. Eu vou botar 5 aqui. Então eu posso fazer venda em até 5 parcelas, tá? Mas eu vou escolher a quantidade de parcelas no momento da venda, tá? Então preenchi os dados básicos aqui, vou salvar. Tá? E ele me dá mensagem: cliente cadastrado com sucesso, deseja realizar uma venda para esse cliente? E a gente coloca que sim. Vou simular uma venda aqui rapidinho, só para vocês verem o limite. Né? Então aqui é o limite do cliente, R$700. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar a composição, né? Que são R$600 do limite automático, e esse limite é válido até 26/9, e o manual de R$100 que também é válido até 26/9. Por que o limite manual também é válido? Porque você coloca um limite para o cliente, ele fica um tempão sem te comprar, né? Então, só para te dar um alerta, caso ele, né, tenha vencido esse limite, né? Aí você pode vir a qualquer momento aqui em gerenciar os limites, tá? Gerar novo limite para ele, ou refazer o limite, e definir um limite extra novamente. Caso ele tenha vencido, né, se digita de novo o valor, ele já vai atualizar a data de vencimento. Tá? Vamos colocar aqui os R$700 da venda dele. Digamos que eu vou selecionar em 3 parcelas, né, gerou as 3 parcelas para mim, e eu vou gravar. Venda adicionada com sucesso. Vai abrir as telas onde eu posso imprimir aqui então comprovante de venda, né? Posso imprimir um carnê para esse cliente e posso, selecionando as parcelas, gerar o boleto para ele também. Bom, pessoal, é isso. Então, as políticas de crédito, né, que você configurar vão interferir no momento da aprovação do limite do cliente, né, o limite gerado automático, e também aqui no momento da venda. Então é isso. Até mais, pessoal.